meu Brasil, bombou na net. E se bombou na net, a gente passa aqui na telinha do Madeirada Brasil. Olha, temos várias notícias importantes. Você não pode perder. Fica até o final do vídeo e curta, comenta e compartilha. E vamos ao vídeo. Galera, olha que notícia maravilhosa que acabou de sair. Agora os mercadores da fé Silas Maracutaia, Edir Macedo, Valdemiro Santiago e tantos outros que adoram uma mamata vão surtar de vez, porque a Receita Federal suspendeu aquela decisão de Bolsonaro de dar isenção fiscal para pastores e líderes religiosos. Dá uma olhada na notícia. A Receita do governo Lula de Fernando Haddad anulou a isenção fiscal que Bolsonaro deu a líderes religiosos, tipo deu ruim para o Maracutaia. Pastores, por exemplo. O Guedinho conta que a decisão do secretário da Receita Federal, Robson Barreirinha, suspende, então, a portaria exarada no governo Bolsonaro que dava isenção tributária sobre os salários dos líderes religiosos. Então é assim, eu pago imposto, né? Você paga imposto. Os líderes religiosos, Bolsonaro decide ali de olho na eleição, não pagam. Então, se você é um pastor, o pastor não paga imposto. Ele virou uma pessoa isenta de imposto. Quem assina essa medida no governo Bolsonaro era o Júlio César Vieira Gomes, às vésperas da eleição de 22, que é aquele secretário do Bolsonaro da Receita que tentou livrar as joias. Leilani vai lembrar, claro, quando paradas pela Receita Federal, pelos fiscais da Receita Federal, galera do campo, no aeroporto de Guarulhos. A concessão dessa isenção para os líderes religiosos, obviamente, foi considerada atípica, inclusive nem passou no crivo da Subsecretaria de Tributação da Receita. Detalhe, tá? O fato do governo ter acabado com essa mamata, essa sim, não isenta o Júlio César de investigação no Tribunal de Contas da União. Essa sim é uma grande notícia, grande dia. Já deixa nos comentários a sua opinião e se gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe e me siga e coloca aí, a mamata acabou. Tamo junto. Vem pra cá, Renata Agostini, que vai trazer agora a informação que dá um pouco o peso da importância para o presidente, Rê, desses votos religiosos, né, do segmento religioso. Teve aí às vésperas do início oficial da campanha uma medida que ampliou benefícios para os religiosos. Conta pra gente. Essa chamada imunidade tributária, né? Vamos entender essa história. A Receita Federal, gente, publicou um ato no início desse mês com uma interpretação da legislação que reforça, na prática, a blindagem à cobrança de tributos de igrejas e instituições religiosas. Esse foi um ato assinado pelo secretário especial da Receita, que foi publicado no dia 1º de agosto, ou seja, como a Dani falou, poucos dias antes do início da campanha eleitoral. O que ele faz? Ele pacifica o entendimento de que valores pagos por instituições religiosas a ministros de confissão religiosa não são considerados remuneração. E aí deixa clara a interpretação de que esses recursos não estão sujeitos à contribuição. Bem, vamos lá, do que eu estou falando? A controvérsia toda, ela se refere ao recolhimento de INSS em cima da remuneração paga aos membros das igrejas, que é um negócio chamado prebenda. Diversas instituições já foram autuadas pela Receita por não recolherem esse tributo, o INSS, em cima da prebenda. Vamos lá, eu procurei a Receita Federal e o que a Receita diz? Que esse ato, né, que foi publicado agora no início do mês, ele consolidou o entendimento para os auditores fiscais, trazendo ganhos de segurança jurídica. E a Receita diz que a legislação, ali desde 91, já estabelecia que a prebenda não está sujeita à incidência de contribuição previdenciária. Dani, na prática, a Receita está dizendo que ela está só deixando claro algo que já estava valendo. Mas na prática também, o que acontecia é que as várias igrejas estavam sendo autuadas nos últimos anos em cima disso. Havia ali uma controvérsia dentro da Receita e os auditores estavam indo lá e autuando. Então, o que a Receita faz ao publicar esse ato? Dificuldade de entender por que alguém ligado a qualquer igreja, ou templo, ou qualquer outra coisa precisa ser isento de imposto de renda. Porque cuida da alma das pessoas, então vamos dar isenção para os médicos também, porque cuidam dos corpos das pessoas. Né? Para mim faria tanto sentido quanto. E médico paga um imposto de renda bem pesado. Né? Eu não consigo entender isso, mas claro, como o Otávio já adiantou até da conversa dele com Sóstenes,
isso vai virar mais uma bandeira de campanha, que o PT persegue religião, quando na verdade, se você retroceder, essa coisa da memória é sempre importante. O PT nasce, inclusive, ligado à religião, ligado às comunidades eclesiais de base da Igreja Católica. Então não tem nada de perseguição à religião. Está no DNA do PT uma ligação determinada com a religião, mas a religião, a prática dela, né? Como é que você passa da palavra à prática. Mas bandeira de campanha não necessariamente, na verdade, a maior parte das vezes não tem nenhum pé na realidade. Nos episódios anteriores, descobrimos que Ricardo declarou sua total admiração e respeito pela engenhosidade e sagacidade de Luiz Boa Praça. Furioso, ao descobrir que nem mesmo seu mentor lhe guardava qualquer admiração, Zé do Golpe se vê isolado. Agora, ele retém um sentimento confuso, uma mistura de raiva e de tristeza. Safira Corrimão tenta acalmá-lo com um beijo. Ela segura o vômito, mas ele resolve pegar sua moto e sair por aí. Porém, sem cartão corporativo para abastecer seu veículo e tendo que sobreviver com um salário de apenas 60 mil por mês, ele decide pedir ajuda em forma de Pix ao devoto povo das camisetas amarelas. Disse que precisava de 150 para encher o tanque, mas que aceitaria até 17 milhões. Que não via problema se o valor arrecadado ultrapassasse um pouquinho a quantia necessária. Os camisetas amarelas resolvem consultar seu oráculo. Fazem o chamado. Loki surge em forma de pneu e autoriza a ajuda. No próximo episódio, veremos como Safira Corrimão e Carluxo, o hétero, conseguiram fazer com que Zé do Golpe abrisse mais uma vez seu lindo e cristalino sorriso. Otávio Guedes, a receita agora do governo Lula, vamos nessa, Vivizinha, você pode fazer o que você quiser, eu vou na sua, você vai ajustando e eu vou falando. A receita maravilhosa, tá aí, ó, tudo ao vivo diante dos seus olhos. A receita do governo Lula de Fernando Haddad anulou a isenção fiscal que Bolsonaro deu a líderes religiosos tipo pastores, por exemplo. O Guedinho conta que a decisão do secretário da Receita Federal, Robson Barreirinha, suspende, então, a portaria exarada no governo Bolsonaro que dava isenção tributária sobre os salários dos líderes religiosos. Então é assim, eu pago imposto, né? Você paga imposto. Os líderes religiosos, Bolsonaro decide ali de olho na eleição, não pagam. Então, se você é um pastor, o pastor não paga imposto. Ele virou uma pessoa isenta de imposto. Quem assina essa medida no governo Bolsonaro era o Júlio César Vieira Gomes, às vésperas da eleição de 22, que é aquele secretário do Bolsonaro da Receita que tentou livrar as joias. Leilani vai lembrar, claro, quando paradas pela Receita Federal, pelos fiscais da Receita Federal, galera do campo, no aeroporto de Guarulhos. A concessão dessa isenção para os líderes religiosos, obviamente, foi considerada atípica e, inclusive, nem passou no crivo da Subsecretaria de Tributação da Receita. Detalhe, tá? O fato do governo ter acabado com essa mamata, essa sim, não isenta o Júlio César de investigação no Tribunal de Contas da União. Os detalhes da apuração do Otávio Guedes você vê aqui no QR Code que está na sua tela, se você quiser pegar lá. Fique aí ligado, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, comenta aí, vai! Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.